E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2006 que fala sobre física moderna e a questão diz o seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem que aparecem. De acordo com a física quântica, a energia interna de um átomo está quantizada em níveis discretos pelo modelo atômico de Bohr. Os valores de energia dos níveis discretos do átomo de hidrogênio livre são dados por, e ele me dá essa equaçãozinha aqui, onde En é igual a menos 2,18 vezes 10 na menos 18 dividido por 2 na N, onde o N ele vai ser um número inteiro, né? 1, 2, 3, 4 e assim vai indo. Aí ele explica, onde N é o número quântico que identifica cada nível de energia que a gente vai analisar, sendo H o valor da constante Planck, 6,6 vezes 10 na menos 34 joules vezes segundo, né, o valor aproximado da constante Planck, para sofrer uma transição atômica do nível inicial N igual a 3 para o nível fundamental N igual a 1, um átomo de hidrogênio deverá, parará, radiação eletromagnética de frequência aproximadamente igual a parará Hz. Então a gente tem que saber se ele vai absorver ou emitir essa radiação e qual a frequência dessa radiação. Bom, vamos contextualizar a questão para a gente entender melhor do que se trata. A questão está falando sobre o átomo de Bohr e basicamente sobre os postulados de Bohr a respeito desse átomo, né? Então vamos entender o seguinte: primeiro, a ideia de que o átomo ele vai ser dividido em camadas, né? As camadas que são os níveis estáveis que o Bohr chamou. Na física a gente vai chamar esses níveis por um número inteiro, então vai ser número 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai indo. Lembrando que o número 1 é o nível fundamental, é o estado fundamental para o elétron. Os outros níveis a gente vai chamar de níveis excitados, então o 2 seria o primeiro excitado, o 3 o segundo excitado e assim vai indo. Na situação que a gente está analisando, o nosso elétron ele se encontra no N3, ele vai fazer um salto quântico para o N1, então ele vai retornar para um nível de menor excitação. Para fazer isso, segundo o postulado de Bohr, o elétron ele precisa fazer a emissão de uma radiação, né, na forma de um fóton, então ele vai emitir uma radiação que a gente chama aí como partícula de fóton. E esse fóton, nessa radiação, ele vai ter uma frequência. Então é essa frequência que a gente quer calcular. Mas com isso eu já respondo o primeiro item, né, a primeira lacuna. Para ele fazer essa transição retornando para camadas mais próximas do núcleo, ele precisa emitir uma radiação e não absorver. Então com isso, ó, eu já tiro 3 alternativas e fico ali entre a alternativa B e D. Caso esse elétron ele fizesse uma transição indo de um nível mais interno para um nível mais externo, para um nível de maior excitação, por exemplo, do 2 para o 5, aí sim ele precisaria receber uma quantidade de energia, que poderia ser na forma de uma radiação também. Recebendo essa energia, aí ele subiria para um nível de maior excitação. Como ele vai descer, então ele tem que emitir essa energia. Tá, beleza. Agora, para a gente calcular então a frequência, o que a gente vai fazer aqui? Olha só. Como a questão me deu constante de Planck, eu sei que eu vou ter que usar a definição do Planck para calcular a energia, para associar a frequência com a energia da radiação, né? Então vamos lembrar que a energia de um fóton, ela vai ser igual a H vezes F. Essa é a relação então da teoria do Planck para a gente calcular a energia associada então a uma radiação eletromagnética. Como eu quero encontrar a frequência, basta eu fazer o quê? Basta eu pegar a energia desse fóton e dividir pela constante de Planck. Então eu já sei como que eu vou encontrar a frequência, fazendo essa divisão. Tá, mas de onde eu tiro a energia? Porque a constante de Planck eu já tenho aqui, né? A questão me deu aqui a constante de Planck. Mas a energia, de onde eu tiro? A energia desse fóton pode ser associada com a variação das energias dos níveis que ele vai trocar. E a gente pode fazer isso em módulo, né? Como assim, ó? Ele vai sair do nível 3 e vai para o nível 1. Então a gente vai fazer a variação. A energia do nível 1 menos a energia do nível 3. Fazendo em módulo, por quê? Porque essa variação ela vai ter um sinal positivo quando o elétron absorve essa energia e um valor negativo quando ele emite essa energia.
Como esse sinal não faz diferença para a gente vai fazer o cálculo em módulo, porque a gente vai usar essa energia para calcular a frequência do fóton depois, então esse sinal de receber ou perder não faz muito sentido para esse cálculo agora. Então essa energia vai ser igual à energia do fóton que a gente precisa usar lá na outra equação para calcular a frequência. E como que a gente calcula a energia de cada nível? A energia de cada nível a gente vai calcular usando essa equação que a questão nos deu. Então tá tudo estruturado, agora é só a gente fazer o cálculo para cada uma das situações. Então vamos lá, olha só. Primeiro a energia do estado fundamental. Então a energia do N igual a 1 menos 2,18 vezes 10 na menos 18 dividido por 1 na 2. Só que 1 na 2 é 1, né? Então fazendo essa divisão, a energia que a gente vai encontrar para o estado fundamental é a própria energia que está sendo representada, o próprio valorzinho que está sendo representado ali na equação. Essa unidade de medida aqui, ela vai ser em joules, né? Essa energiazinha aqui, então, em joules. Então a primeira a gente já encontrou, a energia do estado 1. Agora a gente vai calcular a energia do estado 3. Como é que a gente faz? Mesma coisa, ó. Energia do N3 vai ser menos 2,18 vezes 10 na 18 dividido por 3 na 2, 3 ao quadrado. E aí botando esse valor ele vai ficar então menos 2,18 vezes 10 na menos 18, 3 ao quadrado é 9, então é isso dividido por 9. E aí tem que fazer essa divisão, né? Não tem como fugir. Então fazendo essa divisãozinha, tu vai encontrar a energia para o estado 3 como sendo menos 0,24 vezes 10 na menos 18 joules. E aí está a energia, então, do segundo estado de excitação ali do nível 3. Para quem não lembra como é que faz divisão, né? Tu vai pegar esse número aqui e vai dividir por esse. Ó. Esse cálculo tu vai fazer normal. O que vai mudar ali é que tu só vai repetir a base ali e o expoente, né? Tu só vai repetir ali a potência de 10 e tá feita essa divisão. Agora a gente precisa fazer então a diferença entre os níveis de energia para calcular a energia do fóton. Então a diferença entre os níveis de energia é igual. Eu vou colocar em evidência para aproveitar o espaço aqui, ó. Lembra que a gente falou que vai fazer em módulo, né? Então vai ficar assim, ó, 2,18 menos 0,24 vezes 10 na menos 18. Para quem não entendeu o que eu fiz aqui, o que acontece? Ó? Como o expoente e a potência é igual nos dois casos, ó, é 10 na menos 18, a gente só faz a subtração desse valorzinho, com esse valorzinho aqui e deixa a potência de 10, só repete ela no final. Como ela está nos dois, a gente deixa em evidência, deixa fora ali. Faz a subtração normal, 2,18 menos 0,24 e depois repete a base e a potência ali, o expoente. Então vai ficar assim, ó, a variação dessas energias é igual a 1,94 e aí, como eu disse, só repete ali. Então numa subtração, se os expoentes são iguais, é só a gente repetir, por isso que dá para fazer isso de deixar em evidência. E aqui um outro detalhe que eu quero comentar com vocês é o seguinte: como não importa muito para a gente o valor em si, porque se vocês olharem ali nas alternativas que sobraram, os expoentes são diferentes, eu só preciso acertar bem o expoente, se é 15 ou 14, o que a gente pode fazer? Dá para fazer pequenos arredondamentos para facilitar a minha vida. 1,94 é quase um 2. Eu usar um 2 fica muito mais fácil de trabalhar do que 1,94. Então eu vou arredondar e vou dizer que essa energia é aproximadamente 2 vezes 10 na menos 18 joules. E essa é a energia, é a variação mais ou menos ali dos níveis, que é, como eu disse, a energia do fóton que vai ser emitido por esse elétron. E agora sim, para finalizar a questão, para finalizar a nossa conta, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar
essa equaçãozinha que a gente tinha definido ali no início. Ó. Então, a frequência é a energia do fóton dividido pela constante de Planck. A energia do fóton, como a gente calculou, é 2 vezes 10 na menos 18 joules, dividido pela constante de Planck, que é 6,6 vezes 10 na menos 34 joules vezes segundo. E aí tu vai fazer a divisão normal aqui, ó. Esse 2 tu divide por 6,6, vai dar uma dízima aí, mas eu vou botar só ali 2 casas depois da vírgula, isso aí vai dar 0,30. Repete a base e lembra que numa divisão tu vai subtrair os expoentes. Então vai ficar menos 18 menos 34. Menos 18 mais 34. E isso aí vai dar 16. Então esse é o meu expoente daquela potência, 16. Certo? 0,30 vezes 10 na 16 Hz. Colocando em notação, porque a resposta está em notação, isso aí ficaria 3,0 vezes 10 na 15. Vezes 10 na 15 Hz. E essa é então a frequência da radiação que esse fóton está sendo emitido. Resposta certa, olhando as alternativas. Tu viu que como eu fiz um arredondamento, a resposta não deu exato, mas deu bem próximo. 3 vezes 10 na 15 é bem próximo de 2,9 vezes 10 na 15. Então sempre que a gente puder fazer esses arredondamentos, dá uma olhadinha nas alternativas. Se tu vê que não está tão próximo as respostas, faz que facilita um pouco a tua vida. Beleza? Resposta certa para essa questão então, alternativa D. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.